Bom, voltei com a leitura do livro. Tempo se passou na verdade muito tempo, eu não sei nem o último dia que eu li esse livro. Hoje é dia 27 de dezembro e eu tô lendo esse livro já faz alguns dias novamente. Eu dei uma pausa na leitura. Na verdade, eu ainda quero vir aqui e explicar pra vocês por que eu dei uma pausa. Lá no meu Instagram eu tenho um destaque sobre o livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E lá eu falei um pouquinho sobre essa pausa. Então eu também vou falar aqui no YouTube, aqui nesse diário da leitura, por que eu dei uma pausa. Mas agora eu quero falar sobre como tem sido a leitura durante esses dias. No dia 14 de dezembro eu retomei a leitura da Carta 10 e a partir daí eu tenho lido quase todos os dias, praticamente, e eu tenho me empenhado para conseguir terminar a leitura antes do ano novo. Hoje é segunda, sexta, dia 31, então eu acho que eu consigo terminar essa leitura amanhã, no máximo. Porque eu tô na página hoje 147 e vai até a 206. Eu tô na carta número 27. O que eu entendi na carta 10 é que o diabo quer fazer com que o seu aprendiz entenda que ele precisa colocar na mente do seu paciente que tudo bem ter amizades mundanas, que essas amizades não vão levar ele para o mau caminho. São só algumas conversas e tá tudo bem ter aquelas conversas indecentes. Tá tudo bem ter aquela conversa que foge do princípio bíblico, porque o resto da sua vida já tá nas mãos do Senhor. Você vai na igreja todo final de semana, então tá tudo bem. E essa é uma estratégia grande demais de Satanás, da gente falar assim, eu posso ter esse pecadinho, que é conversar sobre isso, falar sobre aquilo que é considerado pecado na Bíblia. Eu posso fazer isso, eu posso ter esse pecadinho porque o resto da semana eu sou santo. E essa não é a ideia central de Deus. A gente tem que ser santo em todo lugar que a gente está, com todas as nossas amizades. Na carta 12 tem uma frase que eu gostei bastante, que diz assim: não se pode permitir que ele suspeite que está, ainda que muito lentamente, distanciando-se do Sol, numa rota que o levará ao frio e à escuridão do espaço sideral. O Sol é Deus. Não se pode permitir que o ser humano perceba que as pequenas ações do dia a dia, que ele achava que não tem nada a ver, que é só um pecadinho, estão o distanciando de Deus e fazendo com que ele viva uma vida vazia e que fará com que ele fique profundamente entristecido e entre talvez uma depressão, na escuridão em si. É exatamente isso que Satanás tenta, fazer com que a gente não pense que a gente está no caminho errado, que a gente não pense nos nossos erros, que a gente só sinta um vazio comum. Até porque logo depois dessa frase diz assim: por essa razão estou quase feliz de ouvir que ele ainda frequente a igreja e comungue. Ou seja, que ele ainda está em comunhão, que ele frequente a igreja, porque ele está achando que está tudo bem, que ele está com uma vida legal, uma vida santa. Mas a verdade é que isso vai resultar em uma vida de escuridão, fora da presença de Deus, porque aos poucos ele está se distanciando. Olhem que interessante essa frase. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que o seu efeito cumulativo seja o de desviar o homem para longe e para fora da luz. Então Satanás não está interessado se o seu pecado é grande, se o seu pecado é pequeno, se o meu pecado é gigante, se o meu pecado é pequenininho. Ele está interessado em levar todo ser humano para longe da luz, para longe da liberdade, para longe de Jesus Cristo. E todo pecado tem esse efeito. Agora, a frase, gente, essa frase aqui, eu quero anotá-la no meu quarto, porque ela é incrível. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Porque a gente pensa que tá tudo bem, a gente pensa que não tem problema aquele pecado, que não tem nada a ver, mas a verdade é que a estrada pro inferno é assim. Ela é uma estrada tranquila, até você chegar no inferno e perceber que ali você vai queimar eternamente. Imagine que coisa horrorosa. Por isso a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus para entender se a gente está nessa estrada gradativa, tá repreendido em nome de Jesus, ou se a gente está na estrada para o céu. A estratégia de Satanás na carta 14 é colocar na mente do paciente que ele está sendo um ótimo cristão, um excelente cristão, que ele não precisa de melhoria.
e assim vem o orgulho, que é um pecado. A carta 15 é uma carta para mim maravilhosa, porque fala sobre a ansiedade. É o mal do século, né? E olha que esse livro foi escrito, ó, em 1900 e pouco, muito tempo atrás. E fala sobre algo que a nossa geração está sofrendo muito, que é a ansiedade. Na carta 15, fala sobre a tentativa de Satanás de fazer sempre o ser humano pensar no futuro, nunca pensar somente no presente. É no presente que a gente consegue ver as nossas ações para prestar atenção nelas e ver se elas estão realmente no caminho certo que nos levarão para o céu, ou se elas estão nos desviando da luz. Mas quando o ser humano está tão preocupado em pensar no futuro, ele sente medo. O livro diz assim: já o medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm os olhos no que está por vir. Nós desejamos um homem dominado pelo futuro, assombrado por visões de um céu ou de um inferno iminentes sobre a terra, pronto para quebrar os mandamentos do inimigo no presente. E logo depois fala sobre abastecer o altar do futuro. Isso é quando você só vive para o futuro, você trabalha muito e você não vive o presente. Você vive o seu futuro e esquece do seu presente. E é no presente e somente ali que todos os deveres, toda a graça, todo o conhecimento e todos os prazeres habitam. É somente no presente que você consegue viver de verdade, ter sua vida com Deus e garantir o seu lugar no céu. Então não caia na tentativa de Satanás, que é fazer você só ter medo e ansiedade. A carta 18 começa a falar sobre família, sobre o amor, sobre a união. O diabo estava querendo dizer para o aprendiz dele que tem que ser colocado na mente do ser humano que não existe amor entre os seres humanos. Essa ideia do amor veio do céu e é uma ideia louca, inexistente e impossível. Porque existe sempre uma comparação. Eu quero ser melhor que você, você quer ser melhor que eu, e sempre é assim, não tem como a gente viver uma união real. Antes de deixar aqui vocês com alguns stories que eu fiz no Instagram sobre frases da carta 20 e da carta 21, que eu quero deixar salvo aqui no YouTube, porque eu falei algo muito interessante sobre o livro, quero falar que na carta 20 fala uma frase muito interessante no início, que é mais ou menos assim: agora é perigoso porque o homem começa a perceber que os ataques não são eternos. Ou seja, sabe aquele momento da tentação, o momento do ataque de Satanás sobre a nossa vida? Não é para sempre, não é duradouro. Por isso é o momento da gente resistir à tentação, pedir força a Deus, porque uma hora ela vai passar e a gente vai conseguir passar por ela em santidade, sem o pecado. Princesas, boa tarde. Eu tô lendo aqui o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e tem uma frase que eu quero ler pra vocês. Eu tô grifando muita coisa, gente. Acho que o melhor capítulo... Levei um susto. Acho que o melhor capítulo até agora tem sido o capítulo 20. Assim, eu não digo melhor, mas um capítulo que a gente vê muito a tentativa de Satanás de aprisionar a vida das pessoas, a mente das pessoas, com questão à sexualidade. E eu tô no capítulo 21, na carta 21, e tem uma frase, gente, que eu achei assim, perfeita. Olha isso. Muito da moderna resistência à castidade vem da crença das pessoas de que elas são donas de seus corpos. O que essa frase quer dizer? O mundo moderno está tão ligado na frase meu corpo, minhas regras, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu bem quero, que isso tem se tornado uma resistência à castidade. Ou seja, as pessoas não querem mais se guardar para o casamento, elas estão praticando a fornicação porque elas acreditam, eu sou dona do meu corpo e tá tudo bem, entende? E não tá tudo bem. Na Bíblia, a Bíblia condena a fornicação. Fornicação é relações sexuais antes do casamento. Então não tá tudo bem viver uma vida com fornicação, viver uma vida com pecado. Também tem várias frases do capítulo 20, da carta 20, muito legais. E uma delas que eu quero ler para vocês é na idealização, que a gente idealiza uma pessoa, características físicas na nossa mente, a gente acha que vai encontrar alguém assim, quando na verdade não existe, porque é uma fantasia que o diabo fez para criar na nossa mente e a gente ficar à procura de algo impossível, sabe?
Na carta 20 tem uma frase assim: em consequência disso, estamos direcionando cada vez mais os desejos do homem para algo que não existe, fazendo o papel do visual externo ser cada vez mais importante na sexualidade e, ao mesmo tempo, tornando suas demandas cada vez mais impossíveis de serem realizadas. O que se segue disso é bem previsível. Então, o que está sendo falado aqui? Satanás está tentando fantasiar na mente humana ideal de corpo impossível de ser alcançado, porque ele fala para o homem: você tem que encontrar uma mulher desse jeito, com tais características, senão não vale para você. Sendo que são fantasias, sabe? A internet tá aí mostrando aos homens, não só homens, mas também as mulheres, mostrando ao ser humano, por meio da pornografia, por exemplo, ideais fantasiosos, com mulheres e homens cheios de Photoshop, que não existe aquilo, e tá tornando algo que teria que ser um prazer humano, que Deus fez para ser algo dentro do casamento, está se tornando isso algo banalizado, está se tornando isso algo fora do casamento, fora de uma aliança. Quando você tem uma relação sexual, torna o homem e a mulher uma só carne. Imagina quantas pessoas já se tornaram uma só carne dentro desse mundo inteiro, em festas e carnavais e tudo sendo banalizado, sabe? Isso foi criado por Deus, para dentro do casamento, por pessoas que se amam de verdade. Então, não viva no pecado.